E aí, pessoal? Meu nome é Felipe Herberfeld, essa é a aula da FH Coaching sobre Storytelling. Vamos começar devagar. O que é Storytelling? Story, como o próprio nome diz, história. Telling, contando essa história. Felipe, o que é isso? Para que é usado? Pessoal, no início dos tempos, o ser humano se juntava em volta da fogueira para contar histórias, para falar sobre a caça do dia, para trazer detalhes da vida, para emocionar, para ensinar o que os mais antigos haviam dito. Então a história ela corre no nosso sangue. Quando você conta uma história para outra pessoa bem contada, os neurônios da pessoa sentem o que você sente ao contar a história. É muito interessante, o cérebro ele é preparado para a história. É evolutivamente ótimo você saber contar uma história, porque isso pode se usar no trabalho, no colégio, na faculdade, em vários outros lugares, inclusive na sua própria vida. Inclusive, caso você venda coisas, storytelling é extremamente legal que você conheça como fazer um bom storytelling. Mas antes disso, pessoal, eu quero contar uma história minha, tá? Como é que funciona tudo? Eu estava no segundo período da faculdade, né, de medicina, eu sou médico, e eu tinha que apresentar uma aula sobre histologia. O professor ia sortear alguém para apresentar aquele tema, né? Imagina aquele negócio, você numa semana de prova, todo mundo já passou por uma semana de provas estressante, e eu teria que apresentar um tema, só que seria sorteado quem iria apresentar. Um grupo da turma iria apresentar e eram 5 grupos. Eu pensei, gente, é quase impossível de eu ser sorteado. Só que existe um negócio que é inerente à minha pessoa. Eu sempre perco essas coisas, eu sempre sou sorteado, sempre. Então o que eu cheguei à conclusão? É melhor me preparar. Dessa vez eu ainda não sabia disso, pessoal. Então o que aconteceu? Eu estudei pouco, fiz um resuminho assim básico, porque eu falei, não vou ser sorteado, era semana de prova, estava me preparando para coisas mais importantes, né? É aquele negócio, você começa a dar prioridade, quando a água está subindo, você põe prioridades na sua vida, né? E uma das prioridades não era apresentar aquilo. Então eu fiz leve preparação, pequena, e fui para a aula. Chegar na aula, eu tinha um professor muito sacana, gente boníssima, mas que ele botava pressão nessas horas. E estava lá sentado pensando assim, não vou ser sorteado mesmo. Com certeza vai ser outra pessoa, eu já estou tranquilo, tinha guardado o meu resuminho dentro da mochila. Cara, vocês não imaginam na hora o que aconteceu. Sorteia. Beleza, vamos sortear, etc. Quando sorteou, qual o primeiro nome que apareceu? Do meu grupo. Pensei, tá bom. Tudo sob controle. É do meu grupo, mas não vou ser eu que vou apresentar. Gente, eu fui sorteado para apresentar. Eu e uma garota. Quando eu olhei para a garota, ela tinha se preparado menos do que eu. Eu falei, meu Deus, agora desci ladeira abaixo, agora a água acabou. Ferrou para mim. Vou apresentar. E eu não sabia direito sobre o tema. Fui em direção ao púlpito. Na hora, vê se vocês vão entender o que aconteceu comigo. Exatamente o que vai acontecer com muita gente aqui que está vendo essa live, pessoal. Tá vendo? Era para ser uma live, né? Mas aconteceu esse problema técnico e a gente está fazendo a gravação. Cara, minha mão suava muito. Eu não conseguia escrever, eu não conseguia segurar o papel do resumo. E eu tremia que parecia que eu estava tocando um baião na xícara se eu estivesse segurando um pires embaixo, sabe? Aquele desespero, uma sensação de que eu tinha comido alguma coisa e não tinha descido, e subia e descia, e era horrível, e eu estava me sentindo mal, e minha orelha vermelha, e o pescoço ficando vermelho, e nisso tudo isso indo em direção ao púlpito, a sala pequena, né? E eu pensando, segundo período você não está preparado ainda, sabe? Você não sabe as coisas. Você ainda está naquela calouro, né? Você ainda é calouro. Você está com aquela emoção de ser o melhor, tentar dar o seu melhor. Gente, até eu andar em direção da minha cadeira, que era tipo terceira fileira, até a frente da sala, foram anos. Na minha cabeça se passou tudo que podia acontecer de errado. Eu podia falhar, eu podia dar branco. Gente, eu estava desesperado. Porque eu sempre pensei que não era legal a gente pegar um papel e ficar lendo, né, na frente de todo mundo. A gente fica constrangido de fazer isso, mas ao mesmo tempo eu não tinha muito o que fazer. Peguei o meu papel e fui. Cara e coragem, vamos lá. Qual é a diferença do corajoso pro medroso, pessoal? Ambos têm medo, mas o corajoso, ele põe a fralda e vai do jeito que der mesmo. Se for, foi. Não tem jeito. Cheguei lá para apresentar. O professor falou, qual o seu nome? Eu falei, Felipe.
Aí ele, então pode apresentar. Gente, na hora, pode apresentar, é assim, desceu a cortina, e aí? Sabe? Todo mundo me olhando, e eu lá, tremendo, mão suando, com a cara toda vermelha, todo empolado, pensando, e agora, o que eu faço? Peguei o papel e falei, então vamos começar. E comecei a explanar o tema, lendo, e desesperado, a sensação de um bolo que subia e descia, aquele nervosismo, e eu falando sobre o tema, assim, comecei a botar umas piadas, dar umas tiradas, umas coisas que na época eu ainda não tinha muita mão disso. Vocês vão ver mais pra frente que a gente ensina também como você lidar com um tema que você não tenha tanto domínio, existem técnicas para isso nos próximos materiais da FH. E eu olhava aquilo e falava, meu Deus do céu. E falando pro pessoal, parecia que eu estava engessado. E ao mesmo tempo, eu ia dando toques, né, tentando me sair um pouco melhor do que estava. Mas o tempo não passava nunca. E aquele negócio acabando, e nunca, e meu papel estava acabando, e não estava dando tempo, e não estava legal, e eu estava me sentindo mal. Acabou, pessoal. Acabou, mas acabou horrivelmente. E eu chamei a colega, que foi para apresentar o restante do material. A colega teve branco, começou a tremer, fez cara de choro e saiu da sala. Então, assim, a gente não estava preparado. Eu acho que todo mundo já passou por uma situação ou parecida ou próxima disso na vida, e se não passou, parabéns, porque, assim, é a coisa mais humana do mundo, mais normal. Vocês perceberam o que eu fiz agora? O que eu fiz com vocês foi storytelling. Foi um storytelling básico, em que eu contei uma situação que eu vivi, emoções que estavam envolvidas, personagens e um enredo final. O que eu posso fazer para storytelling, então, pessoal? O que você vai fazer na sua vida? Você vai criar um enredo seu, um enredo básico. Então, o que eu fiz? Eu fiz um acrônimo aqui para vocês com story, para que vocês gravem de uma maneira mais simples, pelo meio mnemônico de acrônimos. S. Seja personagem. Então, nisso, pessoal, o que você vai fazer? Você vai construir a personagem a partir das sensações humanas. Você vai fazer com que ela tenha, que ela sinta nervosismo, que ela seja uma pessoa de verdade. Demonstre isso, crie empatia com o seu público. Seu público tem que entender que eles passam por aquilo também. Você tem que mostrar que aquela personagem é uma pessoa, mesmo que seja um animal, tenha emoções humanas, tem uma construção, tem um caráter, tenha dilemas, tenha conflitos, beleza? Fazendo isso, você vai, com certeza, fazer uma conexão boa, fazer patos com o seu público por meio da emoção. Tá ótimo? Entenderam? Maravilha. Se não entender, pessoal, pode mandar embaixo nos comentários que a gente vai tentar sanar as dúvidas de vocês. Tranquilo? E o T, pessoal? Tenha emoção a falar. O que é isso, pessoal? Quando você for contar uma história, é importante que você modifique a sua voz ou a postura do corpo em momentos específicos. Vocês repararam que durante a minha pequena história, teve momentos que eu olhei para o chão, que foram reflexivos, teve momentos em que eu falei mais alto, que são momentos para marcar pontos importantes da história. Teve momentos que eu toquei no meu peito, é até ruim de fazer isso com o microfone de lapela, mas eu toquei no meu peito para trazer você. Então, isso são métodos para você trazer emoção à sua história, criar pontos importantes, mostrar, olha, pessoal que está vendo minha palestra, esse é um ponto que eu tenho que passar para vocês e vocês têm que prestar atenção. Legal? Tem que ser emotivo, tem que falar com vontade. Repara que a minha cara muda quando eu falo coisas que vocês têm que gravar. Legal? Seja emotivo, tenha emoção no roteiro e na hora de contar. Então, quando você for construir uma história, tenha emoção no roteiro. Beleza? Pessoal, vou puxar daqui. Onde se passa? Pessoal, quanto mais detalhes tiver,
Claro que de uma maneira elegante, você não vai ficar fazendo um poema da primeira fase do romantismo brasileiro, né? Que é aquele negócio que o cara fica fazendo uma descrição por 30 dias, 3 páginas do livro. Não é isso. Mas tente dar pontos importantes da situação. Onde se passa? No meu caso, na faculdade. Quando se passa? No meu caso, numa semana de provas. Entendeu? O caminho que eu percorri na sala, estava na terceira fileira, até a frente, o momento, o que se passava comigo. Esses pontos, o meu professor, lembra? Esses pontos, onde se passa, o que acontece, são importantes para que você faça o link, sua história tenha lógica. As pessoas sentem igual a você, o que você sentiu ao passar por aquela história, quando elas conseguem se visualizar naquela história. Para isso vai servir, seja personagem, tenha emoção e onde se passa. Legal? E o R, o final, resolução. Pessoal, as pessoas adoram quando você põe uma situação ou conflitante ou uma história que tenha algo a dizer e no final tem uma resolução do quadro. Você mostre o que aconteceu no final. É horrível aquele filme que você está vendo e no final tire suas próprias conclusões. Isso é horrível. Tem gente que utiliza dessa técnica. Quando você quer jogar um problema para o público, por exemplo, você quer fazer um TED sobre aquecimento global, você vai fazendo, e como o final não tem uma resolução aberta ainda, você joga para o público esse problema. Isso daí é uma falta de resolução. Pode ser feito? É uma técnica que também pode ser feita. Mas a maioria das histórias, as pessoas querem saber o que aconteceu com a personagem no final. E fazer um bom storytelling pode levar para esse ponto. No final você gerar uma resolução. Um filme que mostra isso, tudo isso, de uma maneira extremamente legal, é o Forrest Gump, contador de histórias. Maneiro? Se você quer aprender a fazer um bom storytelling, se você der uma olhada no Forrest Gump, provavelmente você vai aprender a fazer tudo isso, inclusive a resolução, que seria o final do filme. Maravilha? Ótimo. Então eu vou te ensinar 3 roteiros básicos para que você consiga colocar a sua história e 3 características de cada um deles para que você tenha o jeito básico para começar a fazer. Eu quero fazer um storytelling sobre um produto, sobre alguma coisa, você vai aprender com esses 3 jeitos. Legal? Vamos comigo então, pessoal. Então, pessoal, eu vou te ensinar 3 roteiros básicos com 3 características de cada um e um exemplo em filme ou em palestra para que você utilize para fazer o seu storytelling. Legal? Vem comigo aqui. 1. Inimigo. Público. 2. Jornada. 2. Idiota. E 3, aqui talvez fique muito baixo, e depois eu tenho que jogar para cima, tá, pessoal, para ficar de uma maneira didática, é a caminhada do herói. Felipe, eu tenho que apresentar um trabalho na escola sobre um tema específico ou na faculdade e eu não sei como fazer storytelling com isso. Pessoal, olha só. Inimigo público comum é um negócio muito legal, dá para ser utilizado para esse tema de uma maneira simples. O exemplo que eu gostaria de utilizar para inimigo público para storytelling, iPhone versus status quo. O que é status quo? É o dia a dia, o básico, o cotidiano, o que já está estabelecido, o medíocre, o que está ali sempre, aquela coisa. Essa palestra, pessoal, foi o lançamento do iPhone em 2007, proferida por ninguém menos que Steve Jobs, considerado um dos maiores oradores da história. Ele se preparava absurdamente para cada palestra dele, era coisa de dias, meses se preparando
gravando, e ele utilizava trejeitos, inclusive, que são proibidos para os oradores, e ele utilizava nos tempos certos para que não parecesse que tivesse ensaiado. Olha que cara genial, né? Muito interessante. iPhone versus status quo. O que é isso, pessoal? Ele começa falando tudo tem uma história. Tudo. A máquina de lavar a louça tem uma história. Tudo tem uma história, tudo tem um problema inicial. Problema. Qual era o problema do iPhone? O status quo. Aquilo ali. O dia a dia, o básico, o que todo mundo faz. Então, o que o Steve Jobs fez? Ele falou assim, a gente tem a evolução, a gente tem o futuro. O futuro tem várias soluções necessárias de serem achadas para os problemas que a gente tem hoje. E aí ele falou da caminhada da Apple, ponto a ponto, produtos. Então, no caso que a gente vai fazer como a gente faz para mostrar à pessoa que está lá sentada, olhando para a gente, que aquele inimigo que eu estou apresentando é inimigo dela também. Aquela situação é um problema para ela também. É um problema comum, é um inimigo público. Né? Mostrar agora, pessoal, em segundo ponto, o seu raciocínio ou o que foi feito para que você resolvesse aquele problema. Então, por exemplo, a invenção da lâmpada. Thomas Edison lá, Benjamin Franklin, os caras tentaram mais de 100 vezes cada um para fazer a resolução da lâmpada. Eu acho que ou a Thomas Edison ou o Benjamin Franklin, eu posso estar me confundindo. Mais de 100 vezes, a 11ª ele achou a resolução. Então você falar isso, esse ponto, essa caminhada, essa lâmpada de tungstênio, tá, pessoal? Essa lâmpada de filamento que a gente via, a amarela antiga. Essa caminhada, essa coisa, esse problema, a resolução do problema, isso é importante. Então, pontos de conflito. Como resolver isso? Eu tenho que botar um telhado na minha casa, mas eu não tenho escada. O que eu vou fazer? Entendeu? Pontos de conflito a partir daquele problema. E, por fim, resolução do problema. Lembrar, pessoal, de sempre utilizar o que está no acrônimo STORY, tá bom? Lembrar que o Y do STORY não serve para nada, só store, né? Seja personagem, tenha emoção, onde se passa e resolução do problema. Aqui é resolução do problema. Maravilha? Se você pegar, por exemplo, Revolução Francesa, na sua matéria de história do colégio, e quiser apresentar, você põe lá. Existia um inimigo público das pessoas na França, que era o Estado, que era o rei. Eles pagavam muitos impostos, eles passavam fome, então eles resolveram tomar o poder e a forma que foi feito. Maravilha? Inimigo público. Exemplo, iPhone versus status quo, na palestra de 2007 do lançamento do iPhone por Steve Jobs. Maravilha? Então, pessoal, vou apagar aqui para que fique mais didático e vou subir Jornada do Idiota, tá bom? Vamos lá, pessoal. Em relação à jornada do idiota, o que é isso? Não é idiota chamando ninguém de idiota, não leve para esse lado de modo algum, tá? É que você mostra de início a construção de uma personagem. Qual é o exemplo que a gente tem para dar? Exemplo, pessoal, disso. Vou botar X só. Exemplo disso. Rocky Balboa, filme, a coleção Rocky Balboa. O Rocky, pessoal, ele é um boxeador que já está decadente, ele não tem dinheiro, ele quer disputar várias lutas, ele quer ser campeão mundial, ele quer chegar longe, só que ele não tem dinheiro, ele está mal de cabeça, ele tem um relacionamento amoroso ruim, né? Tem uma construção do personagem que ele está mal, ele é básico, ele não consegue, ele não é ninguém
diferente da gente, né? Ninguém diferente do ser humano básico, sabe? Da pessoa que está começando uma carreira, da pessoa que está começando a aprender, da criança, do jovem que está em construção, entendeu? Ele é aquele básico. Todo mundo já foi assim um dia, pessoal. Todo mundo já aprendeu o mais simples e foi caminhando. Então, esse personagem é um personagem que a gente tende a fazer uma relação mental muito grande, que a gente se sente parte. A gente vê e sente ele como se fosse parte da gente, entendeu? Então, o exemplo que eu uso para a jornada do idiota é o Rocky Balboa. O primeiro ponto, seja personagem, lembra do story? Então, tem uma construção da personagem. Construção, você vai mostrar os conflitos, as condições mentais dele, as pessoas que estão à volta, o ano em que se passa a história, o tempo que ele tem para fazer a resolução daquele problema. Conseguiu perceber isso? Depois, pessoal, quase sempre storytelling é uma base, conflito, resolução, tá? Seja personagem, depois conflito, né? Com a caminhada dele para o conflito. Então, por exemplo, ele sabe que ele vai lutar contra tal pessoa. Ele tem que se preparar. Então, preparação, conflito e, por fim, do conflito, geralmente tem uma moral na história. Por exemplo, ele não era ninguém e ele chegou muito perto de ser alguém, ou ele não era ninguém e ele saiu muito melhor disso. Consegue perceber? Essa personagem, essa persona aqui, ela é quase a caminhada do herói, quase, por pequenos detalhes que são um pouquinho diferentes. Nessa aqui, ele vê que ele consegue. Por exemplo, um filme que é a Jornada do Idiota também, Em Busca da Felicidade, Em Busca ou à Procura da Felicidade, aquele filme com o Will Smith, legal? O Will Smith. Mesma coisa, Jornada do Idiota, o cara que vai lá e ele batalhando, ele passando por conflitos, e ele numa situação difícil, até que ele chega a algum ponto. Beleza? Ótimo, maravilha. Vocês estão gravando, pessoal? Então, Jornada do Idiota, exemplo, Rocky Balboa e Em Busca da Felicidade, ou Procura da Felicidade, com Will Smith. Seja personagem, preparação, conflito e moral. O que eu gravo disso? Seja personagem, conflito e moral. Maravilha? Ótimo, pessoal. Se tiver qualquer dúvida, só mandar que a gente responde, tá ótimo? Vou subir agora a caminhada do herói aqui, que é um pouquinho mais complexo, para que a gente entenda. Vamos lá. 3. Caminhada do herói. Pessoal, a caminhada do herói é a base da grande maioria dos roteiros de Hollywood. Grande maioria, assim, esmagadora maioria. Exemplo da caminhada do herói. Um exemplo que eu sou fãzaço. Star Wars. Legal? Star Wars é um exemplo de caminhada do herói. Outro exemplo, Avatar, que é a maior bilheteria da história, né, pessoal? Então, sinal de que esse storytelling aqui deu certo. Então, são filmes, esse daqui é uma coleção, né? São vários filmes. E esse aqui você pode ver de uma vez só. O que tem na caminhada do herói? Pessoal, a caminhada do herói é um tipo de história um pouquinho mais complexa. Você vai começar com uma pessoa. Essa eu não tenho como dar só 3 pontos, eu vou dar um pouquinho a mais, tá? Então, primeiro ponto. Vida normal. Você tem um cara lá que vendia picolé, que tinha uma vida normal, uma vida básica, a vida do dia a dia, cotidiano da gente. Legal? No segundo ponto, aparece um chamado para ele. Olha, você tem que lutar na guerra. Você tem que, assim, se esforçar pelo nosso povo. Você tem que mudar o mundo. Tem um chamado. No terceiro ponto dessa história, tem a relutância. Ele luta, ele fica relutante. Ele fala, olha, não vai dar para mim, isso eu não consigo, não faz parte de mim, eu sou apenas um vendedor de picolé. Ele se coloca para baixo, ele reluta. Ele acha que não vai dar. Mas no quarto ponto, pessoal, ele encontra um mentor que vai mostrá-lo que é possível fazer aquilo, que ele conseguiria fazer aquilo caso ele quisesse.
Só que para isso ele vai ter que passar por um treinamento grande. Vê se não parece um pouco o Karate Kid, não parece? Ó, passar por um treinamento que vai ter problemas. Nunca é simples, nunca é um treinamento simples, né? Às vezes ele vai fazer uma coisa e aquela coisa não vai dar certo nunca. É um problema do treinamento dele. Vem um problema. Depois vem como se fosse um warming up, né? Vem aquela construção da personagem para o conflito. Ele está vencendo o problema. Eu vou botar aqui o warming up, não. Vou botar aqui começando a ganhar. Em sétimo, o conflito propriamente dito. Karate Kid, né? Karate Kid é mais um pouquinho a jornada do idiota, mas como tem um mentor, como tem treinamento com problema e tudo, se encaixa bastante na caminhada do herói. O conflito, na hora que ele luta lá. E oitavo, resolução, que caminha para vida normal de novo. Vida normal. Qual é o ponto que eu quero tocar aqui, pessoal? O objetivo dessas histórias é gerar inspiração. Inspirar pessoas. Inspirar pessoas a construir, a ser diferente, a vencer batalhas que eles achavam que eles não conseguiriam. Beleza? Com essa construção aqui, você consegue apresentar um trabalho de escola, você consegue vender um produto, você consegue criar o seu próprio livro, você consegue criar o seu roteiro de cinema, você consegue construir qualquer coisa em cima dessas 3 bases que eu passei para vocês. Não esquecendo que storytelling você tem que ser personagem, você tem que ter emoção, você tem que se mostrar onde passa, o que acontece e, por fim, a resolução do problema. Legal, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma base sobre storytelling para que você construa. Depois a gente vai mostrar como fazer o storytelling com o tema que vocês jogarem para a gente durante preparações no meio do nosso curso das próximas aulas. Maravilha? Espero que vocês tenham realmente gostado. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Então, FH Coaching é isso, mostrando para vocês que a oratória muda a história. E vamos forte!